Fala galera, meu nome é Luan Nunes. Meu nome é Aula. Oi, meu nome é Júnior e o nosso grupo vai falar sobre a Lei 9.609, mais conhecida como Lei do Software. Essa lei, cuja data é 19 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a propriedade intelectual de programas de computador, ou seja, os direitos autorais de um software, sua comercialização no país, registro de software, garantias de usuário, contratos de licença de uso, transferência de tecnologia e, claro, algumas penalidades, principalmente para quem descumpre as regras de propriedade intelectual do software. Então, a gente já sabe que a lei gira em torno do software. Mas qual que é a definição? O que na verdade seria um software? O software pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador, ou também pode ser uma função a mais, como por exemplo o software que eu utilizei na edição desse vídeo. E para não ter risco de dúvida, na própria lei tem essa definição. No artigo 1º diz assim: programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Segundo a lei, quem violar quaisquer direitos do desenvolvedor do software, como por exemplo piratear ou usar trechos de código, ficará sujeito de 6 meses a 2 anos de prisão e multas diárias pelo uso ilegal do programa. Combinada com a lei de direito autoral, a lei do software permite que as perdas e danos do titular sejam ressarcidos pelo equivalente a 3.000 cópias de cada software ilegalmente produzido. Caso a infração seja feita com o intuito de comercialização, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 4 anos. E essas consequências podem atingir tanto uma pessoa natural, que sofrerá detenção, quanto a empresa, que sofrerá perdas e danos. Você deve estar se perguntando que tipo de prática configura a lei de violação de direito de autor. Para falar um pouco sobre isso, nós vamos falar sobre outra normativa, que está sempre em conjunto com a lei de software, que é a lei de direitos autorais. Nela está previsto que o título cujo a obra seja reproduzida, divulgada ou utilizada fraudulentamente pode requerer, além da apreensão das cópias, também a devida indenização. Provavelmente vai ser muito caro. Portanto, tenha cuidado com a origem, principalmente com a manipulação de software que sua empresa está desenvolvendo ou mesmo utilizando. Suponha que você está desenvolvendo um game no estilo Tetris e que tem lucrado bastante dinheiro com sua venda. Você sabe por quanto tempo seu código-fonte está protegido? Em outras palavras, você sabe por quanto tempo o código poderá ficar em domínio próprio ao invés de domínio público? 50 anos. Para finalizar o que meus parceiros de trabalho tenham falado aí no vídeo, eu preciso falar do artigo número 4, né, da lei de licença de software. O que acontece é que tudo que o desenvolvedor ele cria, na verdade a propriedade não é nada dele, e sim da empresa que contratou. Tudo na verdade que ele usa, se ele usar um espaço da empresa, se ele usar um recurso da empresa, um computador, ou até mesmo a empresa deve ter passado para ele algum projeto de software já em andamento, o que ela quer. Então, às vezes a empresa passa algum código-fonte já preparado para ele trabalhar naquilo ali, para colocar para rodar, é de exclusivo da empresa. Na verdade, ele não pode pegar aquele projeto e sobrescrever ele, passar por cima da empresa e comercializar. Na verdade, ele ganha o título somente de autor. Mas a comercialização, a venda do software é de uso exclusivo da empresa que contratou ele, entendeu? Na verdade, a contratante. Então, na verdade, ele fica com todo o mérito do desenvolvimento, mas o recurso financeiro é a empresa que ganha aquilo ali, entendeu?
Agora eu vou dar uma analisada em alguns artigos que eu achei interessante, só para dar uma revisada em tudo que a gente já viu no vídeo. No artigo 5º diz o seguinte: os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário. Tá, o que isso quer dizer? Se você autorizou alguém a fazer alguma alteração no seu programa, essa autorização que essa pessoa fez pertence a ela. Aquele trecho no código não é seu, é da pessoa que você autorizou a fazer. Basicamente isso. No artigo 6º diz o seguinte: não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador. Então vamos começar. A reprodução em um só exemplar de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda. Ou seja, desde que seu programa seja legítimo, você pode fazer um backup dele para o seu uso que não vai ofender o direito do desenvolvedor. A citação parcial do programa para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos. Você pode citar qualquer programa, desde que seja em cursinhos e aulas de computação, e você tem que identificar também o autor e o programa em si. A ocorrência de semelhança de um programa a outro pré-existente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos ou de limitação de forma alternativa para sua expressão. Por exemplo, se um programa foi desenvolvido para funcionar no Windows 7, ele deve obedecer às regras de apresentação e o layout que foi definido pela Microsoft. E porque corre o risco desse programa ser incompatível com o sistema operacional. Basicamente isso. No artigo 11 diz o seguinte: nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, fará o registro dos respectivos contratos para que produzam efeitos em relação a terceiros. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à abordação da tecnologia. Ou seja, quando você for fazer uma transferência de tecnologia de programa de computador, o INPE que vai fazer esse registro. Só que para esse registro acontecer, além do código-fonte do programa de computador que vai ser feita a transferência, você tem que entregar junto o memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à abordação da tecnologia. Ou seja, não é simplesmente entregar o código-fonte e pronto.